Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre o momento de Kylian Mbappé e tentar entender, dentro dos dados históricos de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid na Liga dos Campeões, se o francês tem possibilidade de aproximar dos números absurdos do CR7. Se vocês estão por aqui, a novidade no canal desde o dia de hoje é que agora vocês podem ser membros aqui do canal. Então, além de se inscrever, tem a possibilidade de ser membro do canal, que aí vocês recebem aquela estrelinha, aquele negocinho diferente por ser membro do canal. E claro, vocês vão ter acesso antecipado aos vídeos que eu publico por aqui e também outras coisinhas lá. Então, quem quiser ajudar a baixinha aqui, de certa forma, e entrar para a tropa do banquinho, avisando que a partir de hoje vocês já podem ser membros aqui do canal. E claro, sempre aquele pedido, para quem ainda não está inscrito, se inscrevam para ajudar este mini canal a crescer, deixe o like no vídeo, que assim mais pessoas interessadas vão ter acesso. E claro, sempre aguardando os comentários de vocês por aqui. Kylian Mbappé tem diante de si Cristiano Ronaldo, é o espelho no qual o francês mira. A gente teve uma recente entrevista de Kylian Mbappé com o Jorge Valdano e nessa entrevista ele de novo falou sobre a questão do Cristiano Ronaldo ser o seu ídolo, ser sua inspiração e disse inclusive que o Cristiano acabou atrasando a ida dele para o Real Madrid de certa forma, porque na época que ele queria ser contratado pelo Real Madrid, o Real Madrid tinha Cristiano, Bale e Benzema e acabou, entre aspas, atrasando. A verdade é que não foi só isso, o Mbappé depois teve outras possibilidades e acabou não sendo contratado antes pelo Real Madrid, chegou na temporada passada, mas quando a gente fala em relação a gols, em relação a números, em relação à artilharia, o nome que vem na cabeça de todo torcedor do Real Madrid, de todo mundo que acompanha o Real Madrid, sem nenhuma dúvida é o nome do Cristiano Ronaldo. Afinal de contas, o cara teve uma passagem absurda pelo Real Madrid, terminou as suas 9 temporadas vestindo a camisa do clube aqui da capital espanhola com mais gols do que jogos. Então, quando se fala em gol no Real Madrid, automaticamente as comparações são com os números e as estatísticas de Cristiano Ronaldo, e sabendo que o Mbappé é fã de Cristiano, a gente tá fazendo esse vídeo aqui para trazer alguns dados e alguns números do Cristiano e tentar entender se o Mbappé pode chegar lá, o que ele tem que fazer para alcançar as cifras incríveis de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid. O Mbappé que quando era criança, a gente já viu várias vezes aquela foto do quarto dele todo envelopado com coisas do Real Madrid, mas principalmente com coisas do Cristiano Ronaldo, que como o Mbappé mesmo disse, até hoje ele pede conselhos e recebe conselhos do CR7. A verdade é que chegar nos números do Cristiano Ronaldo é realmente muito difícil, porque, como eu disse, o Cristiano terminou a passagem dele pelo Real Madrid com mais gols do que jogos, 450 gols em 438 jogos. A média da passagem do Cristiano pelo Real Madrid é de mais de um gol por jogo, 1,02 gol por jogo. O Cristiano, lembrando que foi contratado pelo Real Madrid com 24 anos e ficou no Real Madrid até os 33, 9 temporadas do Cristiano. E nessas 9 temporadas, os números dele são muito absurdos. A primeira é a pior temporada em relação a números do Cristiano, porque ele marca 33 gols em 35 jogos. Uma temporada complicada de adaptação, que ele tem aí uns problemas com lesão. Depois disso, o Cristiano bate em 6 temporadas mais de 50 gols com o Real Madrid e em 2 delas ele ou chega aos 60 ou ultrapassa os 60 gols em uma temporada com o Real Madrid. As 3 piores temporadas em relação a gols, obviamente essa primeira com 33 e depois as 2 últimas que o Cristiano fica na casa dos 40 gols. Mas realmente são muitos gols. Durante a passagem dele pelo Real Madrid, ele só em uma temporada ficou abaixo dos 40. Então, é uma média muito, muito elevada e chegar nisso durante tanto tempo, essa longevidade do Cristiano, que ele ainda tem, né, com números absurdos com a seleção também, mas dentro do Real Madrid ele conseguiu chegar a uma média muito absurda, que é muito difícil de chegar e que esse talvez seja um dos grandes desafios de Kylian Mbappé, é claro, também converter os gols em títulos, coisa que o Cristiano fez. O Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, é o maior artilheiro da história do Real Madrid na Champions, com 105 gols em 101 jogos, e é o maior artilheiro do Real Madrid também
Dentro da competição espanhola, foram 311 gols em La Liga em 292 partidas. E aí a gente pode trazer o primeiro o dado que aproxima Cristiano de Mbappé, que em La Liga, o início de trajetória do Mbappé com o Real Madrid começa na temporada passada, foram 44 gols em 59 partidas, os números foram muito bons, inclusive o Mbappé foi o chuteira de ouro, com 31 gols em 34 jogos dentro do campeonato espanhol, para o Kylian Mbappé. E se a gente somar a temporada passada com esse início de temporada, o Mbappé chegou aos 40 gols nos seus primeiros 42 jogos do Campeonato Espanhol, exatamente o mesmo número que Cristiano Ronaldo, que fez 40 gols em seus primeiros 42 jogos em La Liga. Então, é um número que já aproxima os dois. O Mbappé faz, nesse início de temporada, o seu melhor início desde que ele é jogador profissional em um clube. Nunca ele tinha começado marcando tantos gols. São 14 gols em 10 partidas e nessas 10 partidas com o Real Madrid, em apenas uma o Mbappé não balançou as redes. Então são números muito bons, são números com uma média que colocam o Mbappé nessa temporada com uma média muito elevada, que se ele mantém isso, ele vai fazer registros aí de recorde, mas ele tem que manter isso durante toda a temporada, o que é o difícil, manter os números durante a temporada e manter números durante muitas temporadas consecutivas, algo que o Cristiano conseguiu fazer. Então esse é um desafio do Mbappé. Mas é verdade que o início de trajetória dele é muito bom. Lembrando que o Mbappé assina com o Real Madrid o seu contrato com 25 anos. Ele chega um ano depois que o Cristiano assinou com 24. O contrato do Mbappé com o Real Madrid vai até 2029, ou seja, até os 30 anos de idade do francês. O Cristiano teve um primeiro contrato, depois teve ampliação de contrato, né? Então ele teve essa possibilidade de ficar 9 anos no Real Madrid, que eu acho que é a ideia do Mbappé, de ficar muito tempo no Real Madrid para tentar os títulos, que é o mais importante, mas também os registros com a camisa do Real Madrid. A média de gols do Mbappé nessa temporada ela é muito elevada, mas ele vai precisar manter isso durante toda a temporada e esse é o negócio que a gente vai ver. Em se tratando somente de Liga dos Campeões, o Mbappé chegou aos 60 gols depois do hat-trick no último jogo lá contra o Kairat Almaty. Portanto, ele tem 60 gols na Champions em 89 jogos. O Mbappé foi o segundo jogador mais jovem a chegar a esta cifra e o terceiro que chegou de forma mais rápida nesses números, né? E aí eu deixo um asterisco aqui porque eu acho que em relação a números de Champions, atenção com o Erling Haaland, porque os números do Haaland, as médias do Haaland, são algo nunca visto na Champions. Mas como esse vídeo é para falar sobre comparativo Mbappé-Cristiano Ronaldo, eu me foco e centro nele. Mas assim, os números do Haaland são um negócio absurdo. O Mbappé tem 60 gols em 89 jogos, lembrando que o Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com 140 gols em 183 partidas, é uma média de 0,76 gol por jogo do Cristiano na Champions, somando o Real Madrid, Juventus, Manchester United. O Mbappé, a média dele, até os 60 gols, é de 0,67. Então ele tá abaixo da média, né, do Cristiano, tá com menos. Pro Mbappé chegar no registro do Cristiano, faltam 80 gols. O Cristiano chegou aos 60 gols dele na Champions com 29 anos. O Mbappé conseguiu fazer isso com 26. Só que o Cristiano chegou aos 60 gols com 98 jogos. O Mbappé conseguiu chegar com menos jogos. E é verdade que agora a Champions tem mais partidas do que tinha na época do Cristiano. Então, muito provavelmente, se o Mbappé conseguir manter uma regularidade de não lesão, disputando Champions, o Real Madrid for indo longe, ele ampliar o seu contrato com o Real Madrid, porque o Real Madrid nunca caiu em uma fase de grupos, ou agora fase de liga, sempre foi pelo menos até as oitavas de final. Então isso quer dizer que pelo menos serão 10 jogos por temporada, se o Real Madrid continuar assim e o Mbappé continuar no Real Madrid. Com o ritmo dele, ele precisa de mais umas 6 temporadas para alcançar o Cristiano Ronaldo. Só que nesse ritmo que ele tá agora. Lembrando que o Cristiano conseguiu manter um ritmo muito alto na Liga dos Campeões. Nas 4 Champions que o Real Madrid conquista, que o Cristiano conquista com o Real Madrid, o Cristiano é artilheiro em todas elas, marcando 17, 16, 12 e 15 gols. O Mbappé
na temporada que ele foi artilheiro, ele marcou 8. Então ele precisa subir, elevar o número de gols na Champions para poder chegar a esses registros. É verdade que o Mbappé conseguiu tudo mais jovem do que o Cristiano. O problema é que o Cristiano jogou até muito tarde. Então, esse equilíbrio, o Mbappé tá conseguindo os números mais jovens, ele vai precisar manter a regularidade e chegar na longevidade do Cristiano para poder alcançar. E, quem sabe, superar. Existe essa possibilidade. Só que tem que manter nesse nível. E é muito complicado, porque o Kylian Mbappé, por exemplo, nunca tinha feito uma temporada com um clube que passasse os 44 gols, ou que chegasse aos 44 gols. Ele conseguiu na primeira com o Real Madrid. O Cristiano, até chegar ao Real Madrid, ele conseguia chegar nos 40 e poucos gols por temporada, mas depois que ele chega no Real Madrid, a primeira temporada é de 33, depois daí ele explode a média de gols dele. O Mbappé vai ter que conseguir nessa temporada, que em teoria é que ele tá começando melhor, conseguir manter essa média tão elevada de gols, para quem sabe conseguir chegar ao nível do Cristiano de 50 gols por temporada e manter isso durante 6 temporadas. Não é fácil, é um desafio muito grande e, como eu dizia, o desafio do Mbappé não é só conseguir se manter esse cara goleador. Claro que ele tem o ponto positivo que ele tomou a decisão de se aproximar do gol talvez antes do que o Cristiano Ronaldo. Hoje ele é a referência no ataque do Real Madrid, não é o 999, mas é o que ocupa aquela posição, ele tá mais perto do gol, tem mais possibilidade de balançar as redes. O Cristiano também deu esse passo do lado esquerdo mais para dentro da área, para se transformar no que ele se transformou. O Mbappé também, né, meio que tá indo nesse movimento com o Xabi Alonso. Já tava indo um pouco com o Ancelotti, acho que com o Xabi Alonso fica mais claro isso. Só que o Cristiano, quando fez esse movimento, conseguiu chegar a números muito absurdos. E o Mbappé vai ter que chegar a estes números muito absurdos, de 50 gols ou mais por temporada, e vai ter que conseguir fazer isso durante muitas temporadas. E como o Cristiano fez, que esses gols se transformem em títulos. Repetindo, o Cristiano foi o artilheiro das 4 Champions que ele conquistou com o Real Madrid. Então, o Mbappé vai ter que conseguir chegar aos gols, mas vai ter que transformar isso em títulos, né? E o Cristiano conquistou 4 Champions com o Real Madrid. E aí, se a gente só sai da questão da comparação de ter o Cristiano Ronaldo aí no espelho, o atual elenco do Real Madrid, os jogadores têm quase todos têm 2. Tem muitos que têm 3, 4, 5, 6 Champions, como é o caso do Carvajal. Então, o desafio em termos de títulos, ele é tão grande quanto os desafios em termos de gols para o Mbappé se tornar o jogador que ele quer dentro do clube que ele sempre sonhou jogar, e realmente é complicado. Mas como eu trouxe aí, o Mbappé tem o Cristiano Ronaldo aí no espelho e quer tentar conquistar os títulos que o Cristiano conquistou com o Real Madrid e também chegar às cifras dele, coisa que não vai ser nada fácil para o Kylian Mbappé, porque ele vai ter que subir o nível e manter esse nível durante muito tempo para conquistar títulos e marcar muitos gols com a camisa do Real Madrid para se aproximar de Cristiano Ronaldo. Impossível não tem nada no futebol, agora que o desafio do Mbappé é gigantesco, isso não há nenhuma dúvida de que é. E se você chegou até aqui no vídeo, lembrando que vocês já podem ser membros aqui do canal, a novidade a partir de hoje, claro, sempre aquele pedido para se inscreverem por aqui, deixarem o like, claro, os comentários. Eu volto com mais vídeos daqui a algumas horas para vocês. Um beijo.